Como é que é, família daqui para o J Privado? Atenção, o J Privado. Governo angolano contrata advogados para apoiar Ana Paula dos Santos na luta contra as filhas de José Eduardo dos Santos. João Lourenço vai pedir a intervenção do governo de Espanha para a entrega do corpo de José Eduardo dos Santos. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega a você, a TV que não bajula você, maniga. E a família, segundo escreve aqui o site Clube Capa, é isto mesmo. Governo angolano contrata advogados para apoiar Ana Paula dos Santos na luta contra as filhas de José Eduardo dos Santos. Está a entender? Para quem não sabe, Ana Paula dos Santos, né, já tem apoio dos dois filhos. Tem um apoio neutro e os 5 filhos querem que José Eduardo Santos não seja enterrado em Angola ou não seja enterrado agora, só depois das eleições, para que o MPLA não faça o aproveitamento político, tá entendendo? O governo angolano nisso contratou um escritório de advogados para apoiar o processo judicial da viúva de José Eduardo Santos no pedido em tribunal na guarda do corpo do ex-presidente de Angola, que morreu na sexta-feira em Barcelona. Fonte Lusa, e o site que estamos aqui é o site clubecapa.net. O escritório de advogados irá defender os interesses de Ana Paula dos Santos, dos seus filhos e representar o governo angolano nas questões que envolvem a proteção diplomática e institucional de José Eduardo dos Santos, que não tinha nacionalidade espanhola nem era residente em Espanha, disse a Lusa, uma fonte próxima ao processo. Era uma condição transitória para efeitos de assistência médica e, por isso, o executivo está agora a tratar das questões institucionais e diplomáticas, adiantou a Lusa, a mesma fonte. Este é o mais recente episódio de litígio que envolve o governo de Angola e alguns dos filhos de José Eduardo Santos, relativamente à entrega à translação dos leitos mortais do antigo presidente para Luanda, a qual se opõe parte da família. Segundo disse a Lusa, uma fonte próxima do processo, está afastada a hipótese de um novo encontro entre as delegações angolanas e a família, já que os filhos teriam 48 horas para responder às propostas do executivo, apresentada no sábado numa reunião familiar na qual não participaram os filhos José dos Santos e nem José Filomeno dos Santos, o Zeno. O executivo contratou um escritório de advogados que está agora a conduzir o processo. Houve um encontro no sábado, não houve e não haverá mais nenhum. O governo angolano já apresentou os seus pontos de vista. Passaram mais de 72 horas e não houve resposta, adiantou a mesma fonte. Cabe agora aos tribunais a decisão quanto à entrega da eventual translação do corpo de José Eduardo Santos, que tem 8 filhos de 5 mulheres e que está a ser disputada no seio familiar. De um lado está José dos Santos e os irmãos mais velhos, que rejeitam celebrar as exéquias em Angola, onde não vão há vários anos, desde que o sucessor do pai, João Lourenço, assumiu o cargo em 2017, iniciando uma luta contra a corrupção que atingiu a filha mais velha, de nome Isabel dos Santos, e o filho Zeno. Do outro está a viúva e mãe de 3 dos filhos de José Eduardo Santos, Ana Paula dos Santos, que estava afastada do marido há alguns anos, ressurgindo ao seu lado nos últimos meses, e que foi a interlocutora do governo angolano quando se este encontrava internado na clínica de Barcelona, onde acabou por falecer na sexta-feira. O governo angolano declarou que pretende fazer um funeral de Estado em Luanda, mas a decisão conta com veemente posição da filha de José dos Santos. Mas a decisão conta com a veemente oposição da filha José dos Santos, afirmando que essa não era a vontade do pai e que José Eduardo Santos não queria ser sepultado em Angola enquanto João Lourenço estiver no poder. A decisão judicial sobre a entrega do corpo do ex-presidente angolano deverá ser tomada esta semana pela Justiça Espanhola, depois dos resultados da autópsia ter sido já comunicado à família. As divergências entre o governo e parte da família de José Eduardo Santos levaram até Barcelona 2 delegações angolanas, uma que integra membros do executivo, entre os quais o ministro do Estado e chefe da Casa Militar, Francisco Furtado, e o ministro das Relações Exteriores, Tete Antônio, e outra ligada a entidades judiciárias, liderada pelo Procurador da República, né? José Eduardo Santos morreu em 8 de julho, aos 79 anos de idade, numa clínica em Barcelona, Espanha, após semanas de internamento, e o governo angolano decretou 7 dias de luto nacional. Eduardo dos Santos sucedeu Agostinho Neto como presidente de Angola em 1979 e deixou o cargo
em 2017, suprindo uma das mais longas presidências do mundo, pontuando por acusações de corrupção e nepotismo. Em 2017, renunciou a recandidatar-se e o atual presidente João Lourenço sucedeu-lhe no cargo, tendo sido eleito também pelo Movimento Popular da Libertação de Angola, né, MPLA, partido de governo, né, que o país se tornou independente de Portugal em 1975, né, família? Fonte clubecapa.net. Família, é basicamente isso. E face a essa situação toda, né, agora o site Lilo Pastanush, por intermédio do Observador, traz aqui outra notícia dizendo também que João Lourenço vai pedir a intervenção do governo de Espanha para a entrega do corpo de José Eduardo dos Santos, né, família? Fonte Observador e o site que chamamos aqui o site Lilo Pastanush. Vamos lá ver aqui a matéria completa. O governo decidiu criar, em todas as províncias, locais para velórios públicos enquanto se aguarda a marcação de uma data para as exéquias do ex-chefe de Estado. As negociações entre a comitiva de peso que João Lourenço enviou para Barcelona e parte da família de José Eduardo dos Santos não resultaram num acordo. Num cenário de quase ruptura total, a presidência angolana vai recorrer ao governo espanhol, adianta ao Observador, fonte do executivo angolano em Luanda. Mas só depois de esgotadas as questões jurídicas. Se o impasse continuar em terras espanholas, o centro da decisão e atuação muda de Barcelona para Luanda, refere a mesma fonte. Para já não haverá mais negociações até ao relatório final da autópsia que Txizé, uma das filhas de José Eduardo dos Santos, pediu. Esta situação não se pode arrastar indefinidamente, acrescentou, pelo que está na altura de entrarem em cena novos atores. Ou seja, o governo de Espanha. Ontem, o embaixador de Espanha em Angola foi chamado ao Ministério das Relações Exteriores, informado do que se está a passar, bem como das diligências que o governo de João Lourenço pretende realizar junto do congénere espanhol. José Eduardo dos Santos não andava fugido da justiça. Estava em Espanha, a tratamento médico, protegido pelo seu estatuto de ex-chefe de Estado, continua esta fonte. Com o esgotar das questões jurídicas, o governo angolano vai pedir ao seu congénere em Madrid para enviar o corpo para Angola. As questões judiciais só terminam com o resultado definitivo da autópsia e a decisão do tribunal sobre o pedido de investigação às causas da morte de José Eduardo dos Santos, ambos pedidos por Txizé, uma das filhas do ex-presidente de Angola. Na segunda-feira foi apresentado o relatório preliminar da autópsia que concluía não haver irregularidades na morte do ex-estadista e a imprensa angolana avançava que as conclusões finais estariam prontas dentro de 3 dias, citando fonte da delegação governamental em Barcelona. E fonte ligada ao processo interposto por Txizé dos Santos revelou já esta terça-feira à agência Lusa que a decisão judicial sobre a quem será entregue o corpo será tomada ainda esta semana, depois de comunicado à família o resultado da autópsia. No entanto, não excluía que ainda fossem feitas novas audições à família. Mas esta terça-feira o Procurador-Geral da República, que chefia o comitê enviado por Luanda para conversar com a família de José Eduardo dos Santos, disse que o relatório final da autópsia só estaria pronto num prazo que pode ir das 3 às 6 semanas, como pode ler aqui no nosso live blog onde estamos a acompanhar este braço de ferro entre a família e o governo de Angola. Uma coisa é certa, garante a mesma fonte de Luanda, primeiro há que esperar pela decisão dos tribunais. Ainda não se sabe se o Ministério Público aceitou investigar a denúncia feita por Txizé, sublinhou. Só depois poderá haver intervenção do governo de Espanha nesta disputa se, entretanto, ela não se resolver. O local do funeral de José Eduardo dos Santos tem estado a dividir a família próxima do antigo presidente de Angola. Enquanto Txizé faz uma oposição pública e notória ao enterro do pai em território angolano, não fazendo sequer parte das conversações com o governo, Isabel, a filha mais velha, tem-se mantido calada enquanto negocia as condições de entrada em Luanda.
com vários processos judiciais sobre si, receia ser detida pelas autoridades enquanto estiver em Angola. A lei angolana proíbe que alguém seja detido durante um funeral e nos 3 dias seguintes, mas Isabel estará a procurar obter outras garantias, daí que a comitiva seja presidida pelo PGR. A negociação não tem sido simples, sabe o observador, até porque Isabel participa por videoconferência e através dos seus advogados. Isabel nunca disse publicamente que não queria ir ao funeral do pai e na segunda-feira, numa entrevista dada à CNN, TXE, que admitiu ter sido apenas ela a interpor ações judiciais, não perdeu a oportunidade para dizer que se a irmã for, será uma grande traidora. Os outros meio-irmãos, com exceção dos 3 filhos de Ana Paula, estarão solidários com Isabel, se a primogênita não tiver as condições necessárias para ir a Angola, serão contra a trasladação do corpo. Não havendo acordo entre todos os familiares, terá de ser o tribunal a dizer quantos dos 8 filhos, oficialmente conhecidos, são necessários para uma decisão positiva e se Ana Paula, como mulher de José Eduardo dos Santos, tem primazia ou não sobre os restantes familiares. Juristas angolanos têm-se dividido, uns dizem que sim, porque está casada e nunca houve um divórcio ou formalmente separada, outros aproximam-se da leitura feita pela advogada de TXE. Isto é, como há mais de 4 anos que Ana Paula não vivia com José Eduardo dos Santos, está separada de facto, pelo que, segundo a lei espanhola, não tem voto na matéria. Ora, segundo o que a fonte do governo de Luanda disse ao Observador, o que o executivo de João Lourenço quer do governo espanhol, é que, havendo uma decisão do tribunal, e sendo ela no sentido da trasladação, o processo seja imediato, sem mais demoras.